União Europeia proíbe a importação de 20 frigoríficos brasileiros, sendo 12 da BRF Foods. Você vai saber quais são todos eles nessa edição. Nessa edição você vai ver também que a Argentina já chega a 39,2% de colheita na sua área de soja, com apenas 17 milhões de toneladas colhidas. Matopiba bate de frente com os grandes do sul e registra altos níveis de produtividade da soja. O Agricultura BR também traz em destaque o que vem acontecendo em relação ao mercado do milho e os impactos do milho americano e o Brasil, que praticamente fecha a janela de oportunidade de negócios da Ucrânia. Cotações de mercado, previsão do tempo, participação do público de casa, você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. Há muita movimentação no mercado da carne de frango, principalmente em relação à União Europeia e também à BRF. Este é o assunto de agora do quadro Agroações. E mais uma situação foi desmembrada depois da Operação Trapaça, que atingiu principalmente frigoríficos de carne de aves do Brasil e com uma situação muito de sincronia com a BRF, que teve várias unidades frigoríficas paralisadas, colocando uma situação de não poder importar para a União Europeia pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se trouxermos aqui uma situação de lembrar o que aconteceu essa semana, foi o seguinte: na quarta-feira, o ministro da Agricultura, ele trazia a seguinte situação: a União Europeia vai barrar a entrada de carne de frango do Brasil, entre outros produtos. Depois, ele pega, no outro dia, pela manhã, no Diário Oficial, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento libera diversas plantas frigoríficas que estavam paralisadas a sua atividade de exportação dentro daquela autoparalisação que foi imposta pelo Ministério da Agricultura. Então, pelo Brasil, elas teriam condições de fazer as suas exportações. A União Europeia, por outro lado, confirma nesta última quinta-feira que vai realmente barrar a exportação dentro de um prazo dos próximos 15 dias diversas plantas frigoríficas do país. Você vai ver agora na reportagem de Odacil Canepa como que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deu essa notícia para o Brasil. A decisão foi unânime, segundo a agência europeia. O embargo só entra em vigor em 15 dias, após a decisão ser oficialmente publicada. A lista com 20 unidades não foi divulgada, mas a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que representa os produtores nacionais de aves, informa que 12 seriam da BRF, líder mundial de produção de frango e dona das marcas Sadia e Perdigão, e 8 seriam de outras empresas brasileiras. O Ministério da Agricultura ainda não oficializou a lista. Nesta quinta-feira, o ministro Blairo Maggi comentou a decisão da União Europeia. Então isso requer algum tempo para que a gente entenda bem o que é, que os problemas sejam aí recolocados, vamos chamar, e que a gente possa voltar à normalidade. A gente vê com muita dificuldade, mas o Ministério da Agricultura não tem atividades para fazer socorros ou coisa parecida. Nós somos um órgão regulador. O que certamente irá acontecer, esses frigoríficos têm financiamento junto a bancos e coisa parecida. Nesse aspecto, se for necessário, o Ministério da Agricultura pode sim auxiliar e fazer os contatos necessários para que eles não entrem em problema muito profundo. Agora, todos os frigoríficos que estão exportando não exportam só para a Europa. Eles têm mercado interno, têm mercado na Ásia, têm mercado no México, têm mercado em vários lugares do mundo. Então, nós temos um problema, mas que não é o fim do mundo. É um problema, mas se resolvido, tudo volta ao normal e as empresas devem ter capacidade de passar esse momento de dificuldade que nós temos. Nesta semana também, o ministro da Agricultura informou que vai recorrer à decisão da União Europeia, que considerou injusta. O ministro vai recorrer à Organização Mundial do Comércio.
Segundo o ministro, a decisão é muito mais comercial do que sanitária. Odacil Canepa para o SBA. A proibição ocorre diante da detecção de deficiências no sistema do controle brasileiro oficial. Essa decisão entra em vigor 15 dias depois de ser publicada no Diário Oficial da União Europeia. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse a jornalistas que a medida afeta entre 30% e 35% das exportações do Brasil para a Europa. E eu estou certo que você quer saber quais são essas unidades que devem ser barradas mesmo pela União Europeia. E é o que nós vamos destacar agora, aonde estão localizadas as unidades da BRF, porque é a empresa que tem o maior impacto em relação àquilo que aconteceu em relação ao Bloco Comum Europeu. Então veja conosco, você que está em uma dessas cidades ou que atua em relação a essas cidades, você vê aqui que os municípios, as unidades localizadas nos municípios de Nova Mutum e Várzea Grande, no Mato Grosso, eles estarão nessa situação. Dourados, Mato Grosso do Sul, Rio Verde, do estado de Goiás. Também as unidades de Toledo, Ponta Grossa e Francisco Beltrão, no estado do Paraná. As unidades de Concórdia, Chapecó e Capinzal, em Santa Catarina. E Serafina Correia e Marau, no estado do Rio Grande do Sul, são as unidades da BRF que devem ficar bloqueadas em relação à exportação para a União Europeia. Somente Paraná e Santa Catarina respondem por 60% do volume exportado pela BRF para a União Europeia. Procurada, a BRF não quis se manifestar sobre o assunto. Bom, curioso é que nesta última quinta-feira, as ações da BRF fecharam com a alta mais forte da Ibovespa, do índice Ibovespa, com 4,9%. Essa alta foi gerada diante de um otimismo feito a partir de uma notícia divulgada na véspera de que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, aceitou o convite para ser indicado à chefia do Conselho de Administração da BRF, no lugar do empresário Abílio Diniz. Bom, a gente vai trazer agora para vocês em números as exportações feitas pela BRF para a Europa e a Ásia no ano de 2017. Veja que foram enviados 362 mil toneladas de produtos, sendo 68 mil de aves in natura. A BRF tem atualmente 35 unidades produtivas no país, sendo que nem todas exportam para a União Europeia. Vamos saber agora como é que vem a movimentação, já que teve essa elevação por conta da movimentação da BRF em relação à sua diretoria, à sua presidência. Vamos saber como é que as ações se comportam nos últimos 30 dias, é isso que nós trazemos sempre no quadro Agroações. Veja só, aqui as ações da BRF sobre a sigla BRFS3. No dia 20 de março, era negociada a R$ 24,50 o valor da ação. Caía forte no dia 28 do último mês para R$ 22,16. Recuperava-se no dia 11 de abril. Aqui começa uma recuperação, fica muito claro isso. No dia 11 vem para R$ 22,54, dia 18 de abril R$ 23,04 e nesse dia 19 de abril R$ 24,17 o valor da ação da BRF negociada sobre a sigla BRFS3. Isso é o que acontece com os valores das ações da BRF nesses últimos 30 dias. Agora, vamos saber como é que vem o mercado agora, ao vivo, para as ações da BRF, destaque do Agricultura BR. E veja só, mercado mesmo com essa situação, é importante lembrar que a União Europeia sinalizou que vai trazer isso, vai publicar, entra em vigor e o Ministério da Agricultura já sabe disso, o próprio ministro confirma. Mesmo assim, a situação atual em relação principalmente a como vai ser o caminho administrativo da BRF faz ter uma movimentação de elevação. 1,12% de alta para as ações da BRF hoje, com valores negociados a R$ 24,44. Além da BRF, também foram descredenciadas da União Europeia as seguintes indústrias brasileiras: Cooperativa Copacol, Copagril, Copavel, Lar e Avenorte, todas no estado do Paraná, Zanqueta, no estado de São Paulo, São Salvador, em Goiás, e Belo Alimento, no estado de Mato Grosso do Sul.
O assunto agora é soja no Agricultura BR, isso porque a saca da soja apresenta uma certa recuperação entre essa última quinta-feira e esta sexta-feira no valor pago nos portos brasileiros, principalmente Porto de Santos, que é o maior embarcador da oleaginosa do país. Veja conosco como é que vem a movimentação. Temos aqui os dados apurados pela Grãos Corretora e olha só, no dia 16 de abril vinha com valor de R$ 87,00 a saca. No dia 17, R$ 86,50 a saca, começando essa semana. Já na quarta-feira, recuava para R$ 86,00 por saca. Na quinta-feira, ontem, mantinha esse valor de R$ 86,00 a saca de 60 quilos, para subir nesta sexta-feira, dia 20, para R$ 86,50. Na semana ainda com alguma perda, mas reduzindo essa perda agora. Diferença de valores praticados de segunda para sexta-feira de apenas 50 centavos para a saca da soja no Porto de Santos. O Porto de Paranaguá também elevou o preço pago pela saca da soja nesta sexta-feira, dia 20 de abril. Veja os valores desta semana. Semana começava com o preço a R$ 86,50. Na segunda-feira, dia 16, na terça, reduzia para R$ 86,00 a saca e fechava na quarta, dia 18, a R$ 85,50. O valor se repetiu nesta última quinta-feira, dia 19, e nesta sexta, dia 20, volta a subir para R$ 86,00 a saca, recuperando, portanto, metade da perda registrada nesta semana. O Matopiba começa a bater de frente com os grandes do sul no que diz respeito à produtividade das lavouras de soja. É o que afirma a Expedição Safra, que percorre o país de norte a sul, acompanhando o desenvolvimento das lavouras de grãos. Nesta passagem, durante a atual temporada 2017-2018, a equipe da expedição constatou produtividades muito elevadas acima do nível nacional. De acordo com a Expedição Safra, os estados que compõem o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, têm registrado rendimento médio por hectare de pelo menos 60 sacas, sendo que em alguns locais a média chega a mais de 80 sacas por hectare. No cálculo da Conab, rendimento médio da safra atual de soja do Brasil é de 54,6 sacas, mostrando, portanto, que o Matopiba vem sim alcançando níveis bem elevados de produtividade. Segundo a Expedição Safra, além do clima favorável às lavouras da região neste ciclo, outros fatores contribuíram para esse nível elevado de produtividade, que foram a maior emprego de sementes adequadas à região e também de correção de solo que tem sido aplicada pelos produtores por lá nos últimos anos. Desta forma, os 4 estados que compõem o Matopiba colhem na atual temporada uma safra recorde de soja, estimada em mais de 13.300.000 toneladas, respondendo por quase 12% da safra nacional do grão. Já o estado do Rio Grande do Sul, e o comparativo aí da expedição foi exatamente com os estados do Sul, nessa temporada ficaria com uma produtividade, vai ficar com uma produtividade menor do que essa registrada no Matopiba. Durante o início da campanha e o desenvolvimento da lavoura de soja, o clima não ajudou não, mas tem ajudado agora em relação ao período de colheita. E de acordo com a Emater Gaúcha, já chega a 70% a área colhida com soja no Rio Grande do Sul. Nas regiões norte e noroeste, a colheita avançou nessa última semana e vários produtores já concluíram os trabalhos. As lavouras apresentam boa produtividade, algumas alcançando até 80 sacas por hectare. O que também tem motivado os agricultores é o preço, que se mantém elevado. A saca de 60 quilos no Rio Grande do Sul varia entre R$ 74 e R$ 81. Vamos saber agora então com a Graziela Gonçalves da Somar Meteorologia como que o clima se comporta para esses produtores que ainda restam finalizar as atividades de colheita da soja no Rio Grande do Sul. Olá, Graziela, boa tarde.
Boa tarde a todos. No Rio Grande do Sul, por enquanto, na imagem de satélite, a gente consegue enxergar que tem áreas de instabilidade começando a avançar em direção do estado. Uma área de baixa pressão se forma, então, ao sul do estado e começa a trazer umidade da Amazônia, e essas pancadas de chuva já devem ganhar intensidade ao longo do dia e não se descarta até risco para algum temporal. Depois de quase 20 dias sem nenhuma chuva muito significativa, essa vai ser a primeira que vai cair, então, sobre o estado. Por enquanto, a umidade do solo ainda segue um pouco mais baixa e já para os próximos dias, a expectativa é que a chuva diminua bastante e isso acaba não atrapalhando a finalização da colheita da soja, mesmo porque esses acumulados mal devem passar dos 15 milímetros apenas sobre a campanha gaúcha. Já nas demais áreas, teremos tempo mais seco e ensolarado e a chuva que cair virá lá para o finalzinho da tarde. Para o próximo período, que vai até o dia 30 de abril, até volta a chover na metade sul do estado, mas o acumulado é muito baixo e nada de atrapalhar as atividades de colheita. Teremos ainda a previsão de muito sol e chuva apenas no final do dia. Agora, para o próximo período, que já inicia o mês de maio, é que a coisa começa a mudar um pouco mais. Já temos a volta da umidade da Amazônia e das instabilidades em direção ao estado gaúcho e agora os acumulados podem chegar até os 15 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, o Agricultura BR segue falando sobre soja, ali bem perto do Rio Grande do Sul. Estou falando da Argentina. Na quinta-feira, nessa última quinta-feira, como tradicionalmente acontece, durante a tarde, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou os seus dados de acompanhamento de lavoura na Argentina. E lá na Argentina, eles estão já chegando a uma colheita que chega a 39,2% da área de destino. É importante lembrar que a Argentina começou com uma área destinada à soja de 18 milhões de hectares. Entretanto, aquela área que eles consideram realmente que é colheitável, como eles colocam nos termos em espanhol, chega a pouco mais de 17 milhões de hectares, porque as perdas nessa temporada foram muito grandes. Vamos saber então como é que vem essa colheita na Argentina. A Argentina, que tem uma quebra muito expressiva, cai daquela expressividade de ter uma produção na casa de 54, 55 milhões de toneladas para 38 milhões de toneladas, previsão mantida nessa semana pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, para uma colheita que chega a 16,72% ou 39,6% do total da área que já foi colhida. O avanço para a Argentina foi de 16 pontos percentuais em relação à última semana. Se comparássemos a colheita da Argentina com aquilo que acontecia na mesma data no ano passado, o avanço estaria mais adiantado agora, 23%. A questão é, no último ano, a área da Argentina era maior de cultivo, quase 20 milhões de hectares, e não teve tantas perdas de área como aconteceu na temporada atual. De olho agora no mercado da soja, no cenário internacional, diante de todas essas situações que norteiam este mercado. Quebra na safra da Argentina, colheita de safra recorde no Brasil e também questões envolvendo taxas comerciais entre Estados Unidos e China. De olho no cenário de agora, então, soja vem operando com queda nesta sexta-feira. A posição de maio, $10, 30 centes mais 2 por bushel, perdendo no momento 7 centes de dólar por bushel. A posição de julho também perde de maneira parecida, vem a $10, 41 centes mais 6. Agosto, $10, 44 centes o bushel, perdendo mais de 6 centes agora. E a posição de setembro caindo um pouquinho menos, mas também seguindo a tendência negativa. Negócios agora, $10, 38 centes mais 6 o bushel. Vamos saber como é que vem os negócios agora com a moeda norte-americana. Ela vinha em alta hoje mais cedo. Vamos saber se essa alta segue aqui no Brasil. Temos dólar em alta acima de 0,5%, 0,54% de alta. Dólar agora negociado a R$ 3,41 no país. Essa alta, ela se deve a vários números, várias situações de movimentação. Essas situações de movimentação, elas passam desde o que vem acontecendo com os bancos, que as ações estão cedendo, até essa movimentação internacional em torno daquilo que vai norteando os conflitos que envolvem os Estados Unidos.
E no próximo bloco a gente fala sobre milho e sobre os leilões que a Conab deve promover dos seus estoques públicos para baixar a cotação do cereal no Brasil, tendo em vista os valores altos atuais para o setor de criação de aves e suínos. Você pode participar do programa conosco, você pode mandar sua mensagem no 67996562266. Não sai daí, nós já voltamos. E nesta última quinta-feira, o Canal do Boi promoveu no Agricultura BR uma importante mesa redonda discutindo o direito à terra por parte de produtores rurais, da população brasileira e também dos indígenas. Participaram dessa mesa redonda, lá do Rio Grande do Sul, o procurador de Justiça e responsável pela CPI da FUNAI, Rodinei Candeia. Aqui no estúdio conosco esteve presente o produtor rural Júlio Nunes e também a advogada, ela que é especialista em direito agrário e membro também da Comissão de Assuntos Agrários da OAB de Mato Grosso do Sul, Luana Ruiz. Na oportunidade, Luana falou a respeito da importância da defesa do direito dos mais diversos segmentos da sociedade e por que a terra é de direito de todos. 2 pontos muito importantes. Comecei falando aqui que todo direito deve ser, sim, previsto em lei e materializado na prática. Inclusive, esse ano, coincidentemente, também comemoramos os 30 anos da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, que trouxe um capítulo próprio para tratar da questão do direito territorial indígena. Sou a favor dessa previsão legal de garantir aos índios os seus direitos. Então, o nosso problema não é garantir aos índios os direitos territoriais, porque eles têm direitos, esses direitos têm que ser preservados e garantidos. O problema é o que são terras indígenas. E aí, então, respondendo a sua pergunta, terras indígenas são aquelas nas quais os índios estão e das quais eles nunca saíram. A Constituição garante aos índios o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam e não o retorno às terras nas quais um dia, supostamente, seus antepassados passaram por serem os índios os primeiros habitantes das Américas. Romântico, bonito, mas incompatível com o ordenamento jurídico, mesmo porque todos nós somos brasileiros. Uma outra coisa muito importante, nós tivemos a situação de Buriti, em que chega uma decisão judicial, o oficial de justiça entrega na mão do indígena invasor, uma determinação judicial falando indígenas se retirem da área num cumprimento de reintegração de posse, o indígena rasga a decisão judicial, joga no oficial de justiça e diz: olha a gravidade da frase do indígena, leva isso aqui para o seu judiciário porque para nós isso não vale nada. São indígenas, mas são cidadãos brasileiros e devem respeitar e se submeter às instituições brasileiras, decisões judiciais e ao poder judiciário. E senão nós teremos cidadãos de duas categorias dentro do mesmo país. E essa outro desdobramento aí é a questão de povos. Não são povos indígenas, são várias etnias, são indígenas, mas são cidadãos brasileiros. O povo é um só, o povo brasileiro. Então todas essas nuances e todas essas questões, elas estão relacionadas com o que vem a ser terra tradicionalmente ocupada por índios. E em relação a se isso garante o território aos indígenas, a partir do momento em que há a demarcação, isso garante aos índios o usufruto. Os índios poderão ocupar aquela terra e lá desenvolver suas atividades culturais, tradicionais e seu desenvolvimento físico e cultural. No entanto, o domínio da terra é da União, passam a ser, no caso, terras públicas. O índio não é nem dono daquilo que para eles é demarcado, então ele fica eternamente à mercê do poder público. O poder público é dono daquilo que pertenceria aos indígenas. Eu critico essa formulação porque eu entendo que os indígenas, assim como todos os cidadãos brasileiros, e o primeiro passo, os indígenas têm que ser colocados no mesmo patamar que os cidadãos brasileiros comuns, que todos nós somos iguais ou não somos, lutam tanto pela igualdade e agora vêm defender essas ideias segregacionistas. Temos que estar colocados a pé de igualdade, nós e todos os demais setores da sociedade, e aí fica a minha crítica para toda política de minoria, o resultado é sempre a segregação. E que os índios sejam donos de suas terras, sim, que produzam, que sejam produtores rurais vendendo o excedente, ganhando dinheiro, colocando seus filhos nas universidades, inserindo no mercado de trabalho. Por que não? Só pelo fato de serem indígenas, podem ter sua cultura preservada, podem ter o seu desenvolvimento, mas precisam ter dignidade, porque o Instituto da Tutela já morreu faz tempo. E parece que órgãos interessados em manter os índios sob
essa conduta de uma força que os impõe em uma determinada situação, não permite esse desenvolvimento. Então os índios são massa de manobra? Não, não são. A massa de manobra, mais uma vez, que existe sim, por conta de organismos internacionais e interesses outros, é em razão da dificuldade de acesso à informação, a questão de desenvolvimento social, como qualquer núcleo de populações e de pessoas à margem da sociedade, não por serem índios, porque os índios são tão capazes, ou até mais, do que nós brasileiros e demais cidadãos. A Conab deve ofertar cerca de 1 milhão de toneladas de milho dos seus estoques públicos para regular os preços do cereal no mercado interno. Uma fonte ligada à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura informou que o primeiro leilão deve ofertar entre 200 mil e até 300 mil toneladas do cereal. A expectativa é de que a portaria que autoriza a realização destes leilões seja publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Segundo a fonte, esse milho será ofertado e será colocado à disposição de produtores rurais de todo o país. Essa medida, que tem que também garantir o credenciamento ao leilão, ela visa garantir acesso ao milho e deve colocar 1 milhão de toneladas, até 1 milhão de toneladas dos estoques públicos brasileiros, com a finalidade de diminuir a pressão que ocorre hoje de preços em relação a quem está fazendo a aquisição, principalmente produtores de proteína animal. Enquanto a maioria dos estados brasileiros que produzem o milho de segunda safra estão fazendo o acompanhamento do desenvolvimento das lavouras no campo, o estado do Rio Grande do Sul faz a colheita do milho, mas o milho de primeira safra, uma vez que não destina a área ao milho de segunda safra. Por lá, dada a colheita da safra da soja acontecendo de maneira mais intensa, a colheita do milho segue em ritmo mais lento. Ainda assim, já está na reta final, segundo a Emater Gaúcha. De acordo com a instituição, a área colhida já alcança 90%, com uma produtividade chegando dentro dos níveis previstos, sendo que em algumas regiões ela supera as estimativas divulgadas. E por aqui o Agricultura BR vai agora até o estado do Mato Grosso. Isso porque a unidade da Embrapa, lá em Sinop, um grande abraço para os amigos, apresentou dados a respeito da sua operação e também de pesquisas realizadas naquela instituição de pesquisa. Quem traz as informações é Valdir Pacheco. Pela primeira vez em 8 edições, todas as principais estações do Dia de Campo destacaram resultados obtidos pela Embrapa Agrosilvio Pastoril. O evento é promovido em parceria com o Senar IMT e acontece na vitrine tecnológica da Embrapa, onde pesquisadores da unidade e convidados abordam diferentes temáticas, mas sempre focados em dados locais. Nas edições anteriores, parte da programação era composta por informações de outras unidades da Embrapa, com dados obtidos em outros estados. Neste ano, o espaço para dados locais é consequência natural do trabalho que vem sendo feito na unidade de Sinop nos últimos anos. Nesta 8ª edição do Dia de Campo sobre sistemas integrados de produção agropecuária, as quase 1.000 pessoas inscritas estão participando de palestras técnicas em 4 estações como esta aqui atrás. E pela primeira vez, o evento está sendo realizado em 2 dias. Nesta estação, o pesquisador da Embrapa, Dr. Bruno Pedreira, apresentou informações consistentes de uma base técnica muito boa, mostrando o potencial da pecuária de corte com ganhos significativos de arrobas por hectare. Toda vez que a gente olha para a pecuária com um pouco mais de planejamento, com um pouco mais de gestão, com a ideia de obter métricas, obter metas dentro da fazenda, a gente consegue olhar para dentro do sistema com muito mais propriedade. Hoje aqui apresentamos resultados que variam entre 18 e até 40 arrobas conseguidas por hectare, nos sistemas de produção que vão desde a pecuária tradicional, que atingiram números entre 18 e 30, e a lavoura pecuária floresta, que atinge números entre 30 e 40 arrobas por hectare.
Animais com desempenho médio acima de 560 gramas no dia, podendo até ter 740 gramas na média do dia, quando suplementados com proteico energético 0,1 ou 0,2. Então, se a gente busca ajustar essa coisa da tecnologia na fazenda, o ajuste fino do manejo do pastejo, da suplementação, a gente consegue ganhar muito na nossa pecuária no estado. Este consultor de uma empresa privada, parceira da Embrapa, abordou a importância do planejamento de forrageiras. Numa propriedade, ela precisa eu preciso saber o que eu estou produzindo de capim para poder ajustar a taxa de lotação. Isso tem sido uma coisa muito falha na pecuária, porque a pecuária tradicional tem feito sem planejamento e, por consequência, faz taxas de lotações muito baixas. O que a gente está fazendo é trabalhar com uma intensificação, mas sabendo para onde a gente tem que ir, seguindo para qual é o rumo que a gente vai tomar. Então a ideia foi mostrar para eles como fazer o planejamento, qual é a importância desse planejamento na hora de intensificar para que a gente possa depois colher os resultados de melhor forma possível. E esses resultados são visíveis, né? Sim, a gente tem propriedades que são atendidas hoje, que a gente está produzindo em módulos de rotacionado 34 arrobas por hectare ano, enquanto a média nacional é 5 arrobas por hectare ano. Então a gente consegue não só visualizar, mas como o produtor sente no bolso o impacto disso, o que eu acho que é o que ele mais visa com a propriedade. A gente consegue fazer taxas de lotações muito elevadas em algumas áreas e eu preciso ter esse planejamento. Como, por exemplo, tem áreas que a gente está com 10 animais por hectare, fazendo 6, 7 UA por hectare. Esse resultado só se consegue com muito planejamento e muito trabalho lá na área de aplicação na propriedade. A essência da pecuária leiteira em sistemas integrados foi tratado pela pesquisadora da Embrapa, a doutora Roberta Canervali, que em breve apresentará números substanciais de produtividade. Todo o nosso discurso, explicando a lógica, explicando a combinação, né, do ILPF, as possíveis combinações, o que pode fazer e como isso complementa o sistema de produção de leite, é baseado nos estudos que a gente faz aqui. Então, os dados subsidiam a nossa conversa, né? Mas toda a pesquisa subsidia essa passagem, a transferência da lógica de funcionamento, né? A ILPF para o gado leiteiro cria uma ambiência para o gado que é favorável à produção. Isso aí aumenta a produtividade? Sim, hoje, né, atualmente nós estamos realizando esse estudo em termos de produção de leite, qualidade de leite, em ambiente de Mato Grosso. Né? Mas o que a gente já tem na literatura em ambientes nem tanto hostis como aqui, em termos de clima, você tem números aí da ordem de 20% a 25% de aumento da produção. Na verdade, a gente brinca que não é aumento da produção, é a vaca que não tem ambiência, perde 20% a 25%. Né? Então, isso em ambientes, né, com medidas feitas em ambientes nem tão drásticos quanto aqui. A gente tem a expectativa de encontrar números bem maiores aqui, né? Então daqui a um ano a gente já tem dados para divulgar em relação a essa quantidade de perda quando você não dá uma ambiência adequada para o animal. Nesta mesma estação de sistemas integrados, o foco foi a intensificação ecológica do uso da terra, objetivando a microbiota do solo. Porque quanto mais complexo for o grupo de plantas que está na mesma área, eu tenho uma complexidade de exudatos dessas raízes. E a microbiota, então, também é favorecida, várias espécies, e isso vai gerando um equilíbrio microbiano. E aí eu tenho uma menor chance de ter algum patógeno sobressaindo, entre outras coisas. Então essa é a mensagem. Você intensificando o uso da sua terra, intensificação ecológica, reflete numa microbiota mais diversa, mais equilibrada. E dentre eles você tem também fixadores de nitrogênio, que são micro-organismos benéficos aí para o agricultor. Então esse foi o grande foco de hoje aqui para nós. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. No assunto milho por aqui, mas agora tratando do cenário internacional. A gente acompanha os preços do cereal na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Veja que o milho vem operando em campo negativo para as posições de mais curto prazo. A de maio vem a $3,78 mais 2 o bushel, caindo mais de 3 centos por bushel agora. A queda é parecida para as demais posições. A de julho negocia o bushel do cereal a $3,87 mais 2. A de setembro vem a $3,94 mais 6 e a posição de dezembro a $4,04 o bushel. Queda, Fabiano, acontecendo para o milho em Chicago, assim como tem para a soja no dia de hoje também.
Bom, e daqui a pouco no Agricultura BR você vai ter informações importantes em torno daquilo que vai acontecendo com o mercado do café nacional e internacional. E ainda hoje também informações sobre o feijão e a recuperação dos preços vista nos últimos dias no país. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta. O assunto por aqui agora é o setor sucroalcooleiro e o início da nova safra de cana no centro-sul do país. Então vamos até Araçatuba, no interior de São Paulo, onde o repórter Gustavo D'Angelo nos fala como é que está esse início de safra. Bom, por aqui o destaque é o setor sucroalcooleiro. Já faz um mês que o outono começou e, como é típico da estação, as chuvas estão diminuindo sobre boa parte do país. E esse tempo seco tem prejudicado o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar aqui no estado paulista. Já são mais de 15 dias sem registros de chuva de volumes relevantes sobre as principais regiões produtoras do estado. Com isso, a situação agrava as condições das lavouras. A única vantagem desse tempo seco é para os produtores que estão em processo de colheita. E por falar em colheita, a produção e moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de março, no Centro-Sul, atingiu 7.760.000 toneladas. A produção de açúcar somou 173.120 toneladas. E o volume de etanol anidro e hidratado totalizou mais de 500 milhões de litros, segundo o relatório divulgado recentemente pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Essas são as informações aqui de São Paulo. Eu volto com vocês aí em Campo Grande. Por aqui, a Agricultura BR segue falando agora sobre cana-de-açúcar, produção de açúcar, etanol e moagem de cana. Sobre os números que foram divulgados pela consultoria Job, que ela traz uma seguinte situação que nós já temos visto de acordo com a previsão das usinas que operam no Brasil. A situação para o Centro-Sul é de uma redução na visão da consultoria Job. Ela espera uma queda de 17% para a produção brasileira do adoçante no Centro-Sul. Vamos saber então como é que vem esses dados. Consultoria Job falando um pouco a respeito da produção de açúcar no Centro-Sul brasileiro, que na temporada 18-19 deve ficar em 30 milhões de toneladas, contra 36 milhões de toneladas registrados na temporada passada. A consultoria Job, com isso, aguarda uma queda de 17% para a produção de açúcar no Centro-Sul do país. Já em relação à produção de etanol, a consultoria Job estima uma alta. Isso porque o preço do etanol hoje em dia no Brasil está mais interessante do que o do açúcar. Então, essa situação repete o que houve no ciclo 2015-2016, quando o mix de produção foi mais destinado à fabricação do biocombustível. Bom, na visão, então, no cálculo da consultoria Job, a produção de etanol no centro-sul do país deve alcançar 28 bilhões de litros no ciclo atual, frente aos 26 bilhões e 90 mil registrados na temporada passada. Em relação à moagem da cana-de-açúcar no centro-sul do país, a consultoria também aguarda uma queda. Essa queda, de acordo com a consultoria, vem por conta do envelhecimento dos canaviais do centro-sul. E isso deve fazer com que se tenha uma queda, a primeira nos últimos 9 anos, para a moagem de cana no país. Vamos ver como é que ficam esses dados. Não acontece, então, há 9 anos, recuo para a moagem de cana-de-açúcar. Nesta temporada deve ocorrer. A temporada 18-19 deve ter uma moagem de cana-de-açúcar de 585 milhões de toneladas contra 596 milhões e 300 mil toneladas registradas na temporada 17-18, de acordo com a consultoria. Já a produção de cana-de-açúcar das regiões norte e nordeste do país, que juntas respondem por cerca de 10% da produção nacional da matéria-prima, também é prevista uma queda
nesta moagem. Os números da consultoria Job mostram que as duas regiões juntas devem colher 632 milhões de toneladas de cana. Aqui a gente considera regiões norte e nordeste do país e também centro-sul, então tudo somado aí. Safra inteira do país estimada em 632 milhões de toneladas, ficando, portanto, abaixo do ciclo passado, 643 milhões e 200 mil toneladas. O resultado dessa situação é o seguinte: o Brasil vai produzir 16% a menos de açúcar na temporada 2018-2019 e vai ampliar a sua produção de etanol em 7%. Veja conosco os dados aqui fechados para todo o país em relação à produção de açúcar e etanol. Açúcar deve totalizar 32 milhões e 800 mil toneladas, 16% a menos do que na safra passada. Já o etanol, o registro deve alcançar 29 bilhões 870 milhões de litros, uma alta de 7% frente à temporada 17-18. Com uma produção menor de açúcar no ciclo atual, o preço do adoçante vem registrando ganhos no Brasil. Neste mês de abril, a alta acumulada, segundo o CPEA, já passa de 3,3%. O valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal foi negociado nesta última quinta-feira no Porto de Santos a R$ 56,21. Por aqui, a Agricultura BR traz a referência internacional para os negócios com açúcar e ele é muito impactado, principalmente pela Índia, que é o maior consumidor e produtor também do adoçante e que tem uma safra recorde prevista. Isso mexe negativamente com os valores negociados na Bolsa de Nova York e é o que você acompanha conosco aqui. Nova York muito longe dos valores que nós víamos há um ano, agora vindo com valores até abaixo de 12 centes de dólar por libra-peso. A posição de maio aqui vem, as 4 posições de mais curto prazo vêm muito próxima à estabilidade. A posição de maio negociada a 11 centes de dólar mais 76 por libra-peso. Julho, 11 centes de dólar mais 97 por libra-peso. Outubro, 12 centes de dólar mais 23 a libra-peso. E março, 13 centes de dólar mais 40 por libra-peso. São os negócios com açúcar neste momento na Bolsa de Nova York. E a Agricultura BR agora traz uma previsão do tempo muito especial para as áreas produtoras de café Conilon. E alguns estados, em especial na região norte do país, estão em fase de colheita. Então vamos saber como é que vem a situação climática para quem está colhendo café Conilon em estados como do Pará, do Amazonas, Rondônia principalmente, entre outros. Quem fala sobre o assunto é Graziela Gonçalves. Nas áreas produtoras de café Conilon do centro-norte do país, ainda vemos nuvens um pouco mais carregadas aqui nas imagens de satélite, tanto que a umidade do solo ainda se encontra mais elevada, principalmente nas áreas da região norte. Inclusive, o estado da Bahia não recebeu grande volume de chuva, por isso que a umidade lá está caindo um pouco mais e ao longo desses próximos dias, o predomínio ainda vai ser de tempo mais seco e ensolarado, que não atrapalha as atividades de colheita. Já no estado de Rondônia, a chuva também começa a diminuir um pouco mais e segue mais mal distribuída, mas mesmo assim os acumulados podem ultrapassar os 15 milímetros. Já o grande problema será o estado do Amazonas e Pará, que ainda segue com chuvas mais frequentes e volumosas. Esse acumulado pode chegar até os 70 milímetros, o que ainda pode trazer paralisações nas atividades de campo. Para o próximo período, que vai do dia 26 ao dia 30 de abril, a chuva ainda segue pouco volumosa aqui sobre o estado da Bahia, tempo mais seco e ensolarado, que não atrapalha as atividades de campo, e o mesmo também para o estado de Rondônia. Já no Pará, a chuva também diminui bastante, melhorando aí as atividades de campo. Já em o estado do Amazonas, a chuva ainda segue muito volumosa, ultrapassando até os 100 milímetros. O mês de maio ainda deve se iniciar com chuvas concentradas no extremo norte do país, e principalmente o estado do Amazonas e Pará, que ainda seguem com um pouco mais de chuva. Já Rondônia e Bahia ainda seguem com tempo mais seco, melhorando as atividades de campo.
Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E mesmo com a colheita do café Conilon em andamento, o preço pago pela saca de 60 quilos do grão vem em alta. De acordo com a apuração do CPEA, no estado capixaba, o valor da saca chegou aos R$ 322,59 nesta última quinta, dia 19 de abril. A alta tem tido movimento constante no estado do Espírito Santo. Este é o valor para o café Conilon tipo 6, classificação peneira 13 ou acima. O acúmulo mensal para o valor do Conilon por lá já chega a 4,60%. Vamos saber agora da referência para o café Conilon no cenário internacional. Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo aqui os valores por tonelada, hoje recuando os negócios, mas permanecendo muito próximo daquilo que estava sendo negociado nesta última quinta-feira. A posição de maio vem com $1.701 por tonelada, uma queda de 0,70%. Julho, $1.729 a tonelada, com recuo de 0,40%. Setembro, $1.718 por tonelada, com queda de 0,46%. E novembro, $1.721 por tonelada, com queda de 0,41%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. O preço da saca de 60 quilos de café arábica também registrou ganhos no Brasil nesta última quinta-feira. Porém, o acumulado do mês tem sido de oscilação. Um sobe e desce para o valor da saca do grão é o que tem sido observado nas regiões produtoras do país. De acordo com a apuração do CPEA, nesta última quinta-feira, dia 19, o valor da saca do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a R$ 427,57. Um dia de recuperação frente à queda registrada na quarta, dia 18. Ainda assim, o acumulado do mês de abril agora se mostra positivo, em menos de 0,1%. Boa parte desses recursos que nós temos visto no mercado brasileiro interno vem por conta da pressão de investidores no cenário internacional e como eles negociam na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que vem essas operações nesta sexta-feira, fechando a semana com alguma alta. Vai ganhando cerca de 1 cento de dólar aqui as posições. Nas posições 1 cento de dólar por libra-peso, vão ganhando hoje. Posição de maio vem com $1,15 mais 25 a libra-peso. Julho, $1,17 mais 50 por libra-peso. Setembro, $1,19 mais 60 a libra-peso. E a posição de dezembro, $1,23 mais 5 por libra-peso. São os negócios com o mercado do futuro de café arábica na Bolsa de Nova York. Veja no próximo bloco informações sobre o mercado do feijão aqui no Brasil e o que está acontecendo com os preços. Você aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já. Estamos de volta com o assunto feijão por aqui e a alta que tem sido vista nos preços nos últimos dias. Na última semana, tem sido vista uma alta nos preços do feijão no mercado interno do país. Segundo o IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, já há negociações sendo registradas pelo país na casa dos R$ 120 a saca, sendo que negócios já são feitos também entre R$ 140 até R$ 150. Os produtores que possuem feijão de boa qualidade aguardam até um patamar mais elevado, acima de 150, para realizar suas vendas.
Este cenário se dá porque já foi encerrada a colheita do feijão de primeira safra. Um outro fator importante é o que vem acontecendo no estado do Paraná. O Paraná que tem algumas regiões que não foram ou não estão sendo atendidas por chuvas, como a de Guarapuava, além de ter uma situação de clima e temperaturas mais baixas. Um outro fator também importante a ser destacado fica por conta de uma possível área menor com o cultivo de feijão no estado de Minas Gerais, o que acaba impactando todo o cenário nacional para a oferta do produto. O presidente do IBRAF aconselha aqueles produtores que ainda possuem feijão guardado que não venderam, que vá fazendo vendas aos poucos. Caso contrário, se todos esperarem os valores chegarem aos patamares entre os R$140 e R$150 a saca, aí a oferta vai ser maior do que a demanda. E a hora do quadro Agricultura BR Responde por aqui, que desta vez traz a participação de produtores de feijão. A gente lê na tela, então, quem fala com a gente. Desta vez, quem participa do programa é a Neia Pires, de Santa Terezinha, Bahia. Boa tarde, ela diz, vocês podem me falar como está o preço do feijão? Neia, a gente fez a apuração dos preços sim, já está na tela aí para o pessoal de casa acompanhar, Fabiano. Tá certo, vamos então ver como é que ficaram esses valores para o feijão, respondendo aqui a telespectadora. Nós temos aqui o feijão carioca e aqui trazendo o valor para o estado da Bahia na data do dia 19 de abril, portanto nesta última quinta-feira. Em Barreiras, o valor do carioca está em R$ 102,50 por saca. Em Luiz Eduardo Magalhães, os valores chegando também a R$ 102,50 por sacas. O feijão mulato já no município de Irecê fica a R$ 150 a saca, aqui os números para o feijão no estado da Bahia. E a gente vai acompanhar agora mais cotações então do feijão pelo Brasil, feijão carioca nota 8,5. O Agricultura BR destaca agora como é que fica a previsão do tempo em alguns dos mais importantes estados produtores de feijão. Vamos saber como é que fica a previsão para a segunda safra em Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Bahia. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Como vemos nas imagens de satélite, grande parte das áreas produtoras de feijão ainda seguem com pouca nebulosidade. Salvo pelo estado do Mato Grosso, que ainda tem a umidade da Amazônia trazendo um pouco mais de instabilidades, e a chuva por lá continuou, por isso que a umidade do solo está mais elevada. Agora, para esses próximos dias, não há expectativa de grandes volumes, principalmente entre o estado da Bahia, estado também de Minas Gerais e Paraná, onde o tempo seco predomina e a chuva que ocorrer será com baixo volume acumulado. Já no estado do Mato Grosso, só deve chover de maneira um pouco mais significativa no extremo norte e extremo oeste do estado. O acumulado pode chegar até os 15 milímetros. Já para o próximo período, que chega até o dia 30 de abril, a chuva, de uma maneira geral, deve diminuir bastante em todas as áreas produtoras e o tempo segue mais seco e ensolarado, com chuvas muito fracas e mal distribuídas. O mês de maio deve iniciar ainda com uma condição muito parecida. Só que para o estado do Paraná, conforme a umidade vai retornando aí para a região sul, no oeste do estado, esse acumulado pode chegar até os 15 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Graziela, pelas informações. Obrigada, a Neia, também, que participou do quadro hoje com a gente. Este foi o Agricultura BR Responde. Por aqui é hora de trazer os destaques do setor de hortifruti do país.
preço da melancia graúda subiu no estado da Bahia. De acordo com o CPEA, o valor da fruta acima de 12 quilos alcançou 48 centavos em Teixeira de Freitas, preço 3,8% superior ao da semana passada. O que houve foi uma redução na oferta do produto, já que as últimas melancias colhidas não foram enviadas aos grandes centros para comercialização, devido à qualidade intermediária do fruto, que registrou multiplicação de fungos com as recentes chuvas na região. O ritmo de exportação de manga pelo Brasil está mais fraco neste mês de abril. De acordo com o setor de hortifruti do CPEA, a expectativa era de que o mercado ficasse favorável às mangas brasileiras neste período, com a diminuição dos envios peruanos à União Europeia. Contudo, a somatória de alguns fatores não colaborou para que as frutas fossem comercializadas no cenário externo. O principal motivo foi a baixa qualidade das frutas devido a problemas fitossanitários. O outro diz respeito à falta de espaço para a fruta brasileira nesta safra no mercado global. A janela entre as safras de manga do Peru e da Costa do Marfim, geralmente preenchida pelo Brasil, não aconteceu neste ano, visto que o atraso da safra peruana e o adiantamento da safra marfinense não deixaram espaço no mercado europeu. Assim, as frutas brasileiras não terão exclusividade de mercado em nenhum momento. No próximo bloco, você vai saber mais sobre um projeto de lei que amplia o subsídio para uso da irrigação na agricultura. No próximo bloco também, a Agricultura BR responde a perguntas de telespectadores do estado de Goiás. Não sai daí, nós já voltamos. Notícia positiva para quem trabalha com irrigação. A Comissão de Constituição e de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira desta semana um projeto de lei que concede desconto na tarifa de energia elétrica que incide sobre a atividade de irrigação na agricultura e aquicultura durante sábados, domingos e feriados nacionais. O projeto de lei 6442/13 prevê que o desconto valha para uso ininterrupto de 40 horas, das 14 horas do sábado às 6 horas de segunda-feira. Para os feriados, o uso com desconto é válido para as 24 horas. Atualmente, a lei que trata da expansão da oferta de energia elétrica emergencial autoriza o desconto das tarifas durante 8 horas e 30 minutos por dia, entre as 9h30 da noite às 6 horas do dia seguinte. O texto aprovado traz uma regra para uniformizar o desconto sobre as tarifas de energia, com proibição do uso das bandeiras tarifárias nas unidades de consumo pertencentes à classe rural. O projeto tramita em caráter conclusivo e já foi aprovado por 3 comissões. Se não houver recursos para que ele vá ao plenário da Câmara, seguirá em breve para o Senado. Vamos falar agora de um assunto muito importante, que é a produção agrícola, a produção rural e a preservação ambiental. Com esse foco, o Senar e também a Secretaria de Meio Ambiente no Mato Grosso promoveram um treinamento muito interessante lá em Sinop. Quem nos fala um pouco a respeito deste assunto é Valdir Pacheco. Aconteceu no auditório da Embrapa Agrosilvio Pastoril em Sinop o curso sobre adequação ambiental da propriedade rural e Programa de Regularização Ambiental, o PRA. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, SEMA, e pela Embrapa. O curso, com carga de 24 horas, é destinado a capacitar técnicos, multiplicadores e profissionais para atuarem na adequação ambiental das propriedades rurais, em apoio ao Programa de Regularização Ambiental previsto na legislação de proteção da vegetação nativa. E agora, o Estado permite que até o final do processo, o proprietário leve 10 anos para recuperar sua APP e até 20 anos para recuperar sua reserva legal, segundo esta analista da SEMA. Ao final deste processo,
grandes propriedades, médias e grandes propriedades, terão que apresentar informações florestais, áreas de floresta, 30 espécies. E aí não é por hectare, mas são 30 espécies dentro daquela área que foi restaurada. Em áreas de cerrado, é permitido, e na verdade é bacana que exista não só a espécie arbórea, né, as árvores em si, mas também os arbustos. E em áreas campestres, a gente não espera que o proprietário restaure uma floresta onde era um campo, porque nós temos naturalmente campos, né, áreas de cerrado que são cerrados ralos. Então, as espécies de capim nativo também são contabilizadas dentro das espécies aceitáveis para restauração em áreas de cerrado. O pesquisador Felipe Ribeiro, da Embrapa Cerrado, apresentou uma ferramenta já disponibilizada para técnicos e proprietários rurais. Nós procuramos trazer aqui a pesquisa que nós temos com várias unidades da Embrapa para todos os biomas nacionais daquilo que nós chamamos de web ambiente. É uma parceria, é uma disponibilidade de uma ferramenta da internet, onde nós estamos compatibilizando o que é que nós temos hoje, o que é que a ciência já produziu para que o produtor possa fazer essa adequação ambiental. Então nós temos para o bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e etc. Então o estado de Mato Grosso, que tem mais de um bioma, essa ferramenta vai ser muito útil, porque o que ele traz? Ele traz para esse produtor, ele traz para esse técnico o que nós temos aqui nessa região em termos de espécies e em termos de ferramentas, de técnicas de plantio, onde essas espécies podem ser plantadas visando inclusive não apenas os serviços ambientais, mas também algum uso econômico, algum retorno econômico para esse produtor. Ele tem 20 anos para fazer essa adequação, então o que nós estamos procurando? Compatibilizar algumas espécies nativas com algumas espécies nativas exóticas, para que ele possa, então, durante essa adequação, durante o PRADA, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, que ele possa, através desse consórcio de espécies nativas, então, ter uma utilização daquela área que ele hoje entende que ele está perdendo para dar uma área agrícola, que ele está perdendo para o ambiente, né? 271 pessoas se inscreveram para o curso. Mas como a capacidade do auditório é para 120 pessoas, a comissão organizadora teve que fazer uma seleção de acordo com o perfil de cada um. E foram priorizados aqueles profissionais que já atuam na área. A gente vem trabalhando já desde 2009, 2010 aqui no Mato Grosso. A gente vem percebendo o interesse crescente das pessoas nessa temática da regularização ambiental. Primeiro por uma questão legal, já que saiu a Lei 2651 em 2012, né, o novo Código Florestal, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então as pessoas estão curiosas em saber como resolver esse passivo legal. Dando um passo além, as pessoas estão começando a perceber também a questão ambiental, né? Não é só o legal, o ambiental realmente começa a fazer diferença, né? Pela questão de conservação dos recursos hídricos, principalmente na propriedade, da questão do solo, da regulação do microclima, e também a gente percebe algumas preocupações com a biodiversidade, né? Não é o mote principal para o agricultor, embora a gente saiba da importância disso para o ecossistema como um todo e até para a própria produção agrícola, né? Por conta dos polinizadores, do controle de pragas, mas as pessoas vêm percebendo. E um terceiro passo vem acontecendo, que é a percepção de que dentro da recomposição, da regularização ambiental, existem oportunidades econômicas. E alguns nichos que podem surgir dentro desse mercado que a gente chama de cadeia produtiva da restauração ecológica, que vão desde o coletor de sementes, do viverista, do profissional que implanta um projeto de restauração, que faz o monitoramento desse projeto e posteriormente o seu manejo, né? Então a gente percebe que essa preocupação fez com que essas três preocupações principais, né? E aí no ponto de vista legal também recentemente o PRA, né, o Programa de Regularização Ambiental aqui no Mato Grosso, fez com que as pessoas viessem procurar esse curso com bastante interesse. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E atenção, você que mandou mensagem para o Agricultura BR perguntando alguma coisa específica aí para a sua região, chegou a hora do quadro mais uma vez, Agricultura BR Responde. E a participação vem lá do estado de Goiás. Vamos saber quem está conosco hoje. Nós temos a participação
nesta sexta-feira da Emily, de Alto Paraíso, Goiás. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo do dia 20 de abril a 20 de maio para o município de Alto Paraíso, em Goiás. Emily, quem vai responder para você e todos da região é a Graziela Gonçalves. Agora vamos responder a pergunta da nossa telespectadora Emily, que fica lá no norte do estado de Goiás, em Alto Paraíso. E ela quer saber como é que fica o tempo ao longo desses próximos dias. Olha, por enquanto, na imagem de satélite, a gente até enxerga nuvens um pouco mais carregadas. E as chuvas que ocorreram por lá deixaram a umidade do solo mais elevada com relação às demais áreas da região centro-oeste. Agora, o que a gente espera para esses próximos dias é que a chuva até continue um pouco mais volumosa por lá, acumulados que podem até atingir os 30 milímetros. Já para o próximo período, que vai do dia 26 ao dia 30 de abril, a chuva, de uma maneira geral, começa a diminuir em todo o centro-oeste e o acumulado no norte do estado de Goiás mal deve passar dos 5 milímetros e o predomínio vai ser de tempo mais seco e também ensolarado. O mês de maio deve iniciar ainda com chuvas muito mal distribuídas e maiores aberturas de sol. A chuva só retorna um pouco mais para o Mato Grosso do Sul, mas infelizmente todo o centro-norte do estado de Goiás ainda segue com tempo mais seco e ensolarado e os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! Até mais, Graziela Gonçalves, obrigado pela sua participação. Também um agradecimento à Emily, do interior do estado de Goiás, que participou agora desse quadro Agricultura BR Responde. Lembrando que você pode participar também, você manda a sua dúvida, sua pergunta a respeito de mercado, de técnica, de previsão do tempo para os nossos contatos. Pode ser no Facebook, no Twitter, no e-mail ou ainda no WhatsApp, no 67996562266. E por aqui o Agricultura BR segue, agora o assunto é soja. Nós vamos trazer agora para você como é que vem se comportando os valores da oleaginosa nos portos ou nos principais portos de referência do país. Eu começo trazendo destaque para o Porto de Santos, já que no acumulado da semana teve perdas, mas pequenas perdas em relação aos valores praticados. Você acompanha comigo aqui os valores, você tem aqui o Porto de Santos, maior embarcador de soja do país, que de acordo com a corretora Granos, no dia 16 ou na segunda-feira, vinha com valor de R$ 87,00 por saca de 60 quilos. No dia 17, esse valor recuava para R$ 86,50 a saca. No dia 18, esse valor caía para R$ 86,00 por saca. No dia 19, na quinta-feira, mantinha esse valor. Esse valor ficava em R$ 86,00 a saca para ter recuperação nesta sexta-feira, dia 20, para R$ 86,50 por saca de 60 quilos. Perdas registradas na semana, mas ainda assim mantendo um bom valor de negociação. No Porto de Paranaguá também foi registrada uma alta no valor pago pela saca da soja nesta sexta-feira. Preço está 50 centavos por saca mais elevado em relação ao dia de ontem. Veja como foi a comercialização do grão na semana. Na segunda-feira, Porto Paranaense pagava R$ 86,50 por cada saca de soja. Na terça, caía o valor para R$ 86,00, ficando ainda mais baixo na quarta-feira, R$ 85,50. Nesta última quinta, dia 19, o valor da soja manteve o patamar de R$ 85,50 e agora, nesta sexta, mostra recuperação, retornando aos R$ 86,00 a saca. Apesar do recuo de 50 centavos na semana, ainda assim, o patamar segue também bastante significativo.
Matopiba começa a bater de frente com os grandes do Sul quando diz respeito à produtividade de soja. Quem afirmou isso foi a equipe da Expedição Safra, que percorre o país de norte a sul para acompanhar o desenvolvimento das lavouras de grãos pelo país. Nessa safra atual, 2017-2018, a equipe da expedição tem acompanhado a atividade da colheita da oleaginosa nos 4 estados que compõem o Matopiba: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E a equipe tem observado rendimentos médios acima de 60 sacas por hectare. Os números apontam, portanto, que o mínimo que tem sido observado é de 60 sacas, mas que os máximos passam de 80 sacas por hectare, mostrando, portanto, rendimentos elevadíssimos, acima, inclusive, da média nacional. De acordo com a Conab, a média nacional para a safra 2017-18 de soja do país é de 54,6 sacas por hectare. Segundo a Expedição Safra, além do clima favorável ao desenvolvimento das lavouras neste ciclo, outros fatores contribuíram para esse elevado índice de produtividade. Um deles tem a ver com o uso correto de sementes apropriadas para a região, gerando, portanto, bons resultados. E o outro tem a ver com a construção do solo, que, a exemplo do estado do Paraná, também tem sido feito nos estados que compõem o Matopiba, gerando mais nutrientes para o solo ano a ano. Juntos, esses 4 estados devem colher 13.300.000 toneladas da oleaginosa no ciclo atual e responder por cerca de 12% da safra nacional da oleaginosa. Agricultura BR já bem próximo do fim, então está na hora de falarmos um pouco a respeito do que acontece com alguns fundamentos importantes para o mercado da oleaginosa. Semana foi bastante movimentada, uma semana que começou com quedas sendo registradas na Bolsa de Chicago e o volume de negócios se manteve estável. Entretanto, com muitos fundos atuando na Bolsa norte-americana, fazendo com que se tivessem ligeiros recuos. Em relação aos valores praticados, os fundamentos permanecem os mesmos. Apesar de ter tido um certo esfriamento em relação à China e Estados Unidos em sua disputa comercial, que tem se anunciado, esse esfriamento não tirou muito daquela situação de soja e também de outros produtos norte-americanos que tradicionalmente são exportados para a China. No caso da soja, esse fundamento tem mantido os valores em elevação. Mesmo num cenário na qual a soja norte-americana tem uma certa redução para a temporada 2018-2019 na sua área, permanecendo ali na casa de 36 milhões de hectares a serem cultivados, o que por si só já seria um motivo para ter um fortalecimento de valores. As primeiras previsões para a temporada 18-19 neste país dão conta de uma média de 117 milhões e 500 mil toneladas de soja, numa mínima que pode ser de 114 milhões e uma máxima que pode chegar até 124, mas o valor de 117 milhões e meio, 117 milhões e 200 mil toneladas é bem razoável depois dos Estados Unidos virem de 2 safras recordes consecutivas. A expectativa geral é que se tenha uma ampliação de estoque nos Estados Unidos, mesmo com uma redução na sua produção. Isso ocorre porque as expectativas de exportação são menores. Elas foram reduzindo na safra atual e são menores para a temporada 18-19. Quem cresce é o Brasil. As estimativas de crescimento para a exportação brasileira são mais fortes. Na temporada 17-18, entre as maiores consultorias e órgãos oficiais, apenas a Conab traz um número inferior a 70 milhões de toneladas para a safra atual.
E claro que toda essa situação ela passa por soja sendo negociada em Chicago, que, como eu disse, mantém esses patamares, mantém esses valores praticados. Juliana, tendo a Argentina já como um grande peso, mas totalmente absorvido pelo mercado. Vai manter realmente 38 milhões de toneladas produzidas na safra atual. Vamos acompanhar como que o mercado em Chicago vem operando neste momento, então. Segue em campo negativo, assim como há uma hora atrás. Contratos para entrega em maio operam agora a $10, 32 centes mais 2 por bushel, com queda de 5 centes de dólar para essa posição. Os negócios para entrega em julho vêm a $10, 43 centes mais 4 por bushel, caindo também mais de 5 centes de dólar. A posição de agosto opera a $10, 45 centes mais 6 o bushel, enquanto setembro vem com uma redução menos forte, mas ainda assim seguindo a tendência negativa, e negocia o bushel do grão agora a $10, 41 centes mais 2. O mercado da soja na Bolsa Norte-Americana, fundamento importante para os valores praticados no Brasil, assim como o prêmio pago no porto e também o dólar comercial negociado internamente. Vamos saber agora como é que vem a moeda norte-americana que hoje vinha com recuperação. Essa recuperação se amplia neste momento. Se na abertura da Agricultura BR subia 0,5%, agora está um pouco mais do que isso, vem com alta de 0,65% neste momento, negócios a R$ 3,41 mais 3 para o dólar comercial no Brasil. E com essas informações a gente se despede de você por enquanto, porque essa edição fica por aqui. Não se esqueça que logo mais no fim da tarde tem a terceira edição com o resumo do dia. Obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Nós sempre lembramos que você pode rever as entrevistas, as análises, todas acessando o canal do Boi no YouTube. A todos uma ótima tarde e até mais.